A gente já segue conectados aqui com Brasília. Rodrigo Orengo, ao vivo com a gente, para trazer a repercussão. Já muito esperado, né, esse ato, a Lei Magnitsky contra o STF, mas de qualquer forma, uma lei, uma sanção muito dura, que teve uma repercussão imediata aí. E, por outro lado, se de um lado o Brasil lamenta e entende a gravidade do uso dessa lei contra ministros da Suprema Corte, por outro lado, o alívio de exceções beneficiarem nossas exportações, né, Orengo? Boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos. Sabe, Adriana, que a avaliação inicial é de cautela, né? Tanto que o governo não se manifestou, mas internamente a avaliação dentro do Palácio Planalto é que as sanções, elas surpreenderam, porque o governo esperava medidas mais duras do ponto de vista econômico. Você citou há pouco, áreas muito estratégicas, né? Os aviões da Embraer, isso o governo já tinha a sinalização que entrariam na lista de exceções e realmente entraram. Hoje a Embraer domina o mercado de aviação regional nos Estados Unidos com aviões de menor porte, né? Agora também petróleo, já tinha inclusive um alinhamento para buscar novos mercados, além dos Estados Unidos, para que conseguisse dar conta dessa oferta brasileira. Mas entrando na lista de exceção é algo internamente dentro do Palácio Planalto para se comemorar. Essa é a avaliação de momento. E outros itens aí essenciais desse comércio bilateral. Citamos aí o suco de laranja, né? O Brasil tem aí uma importância fundamental para o mercado americano. Então, quando você pega uma lista de exceções que chega a quase 700 produtos, está acima da expectativa do governo, que vinha negociando alguns itens. E aí alguns ficaram de fora dessa lista de exceção, que são itens importantes da pauta de exportação, como principalmente café, também algumas frutas como a manga e ainda proteínas, carne também. Então o governo avalia que inicialmente aquela iniciativa de uma taxação já no dia 1º, pelo menos o governo ganha mais tempo, vai para o dia 6, né, porque tem uma burocracia, tem mais tempo aí para uma negociação. Então a avaliação interna dentro do Palácio Planalto é realmente que acabou surpreendendo a expectativa, nesse ponto de vista econômico. Agora, é claro que é uma reação muito negativa dentro do governo e dentro dos aliados do governo no Congresso Nacional em relação à sanção a Alexandre de Moraes. E politicamente, Adriano, o que a gente vê em torno dessa ação contra Alexandre de Moraes é uma união institucional, né? O que se espera é, inclusive, manifestações dos comandantes do Congresso Nacional, presidente da Câmara e do Senado, do presidente da República e do presidente do Supremo em apoio a Alexandre de Moraes. Essa é a expectativa ainda hoje aqui em Brasília. Então, em relação ao ministro do Supremo, há hoje uma união aqui das instituições, né? Obviamente, é uma parcela dentro do Congresso Nacional que defende essa punição, uma parcela de oposição. Mas eu estou falando, obviamente, de quem está à frente das instituições ainda hoje devem se manifestar aí. A gente já vê algumas manifestações, né, como o ministro Flávio Dino, primeiro a se manifestar dentro do Supremo Tribunal Federal, mas há uma reação de corpo dentro do Supremo e dentro de outras instituições aqui em Brasília, viu, Adriana? Tá certo, Orengo, vamos seguir acompanhando. Vamos só trazer também que o outro lado, né, Eduardo Bolsonaro, o deputado federal que está nos Estados Unidos, que declaradamente tem feito lobby justamente para que essas sanções aconteciam. Já faz muito tempo que ele pedia e defendia abertamente a Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes e outros ministros do Supremo. Ele se manifestou via redes sociais, comemorando, celebrando, disse que não tem volta. Estou até com o Twitter dele aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir rapidamente. Tantas mensagens e repercussões, mas acho importante trazer esse outro lado, aproveitar a sua presença aqui, está aqui. É um longo texto que ele publicou, mas eu vou destacar um pedaço. Hoje, finalmente, começamos a fazer justiça em nome de cada um deles, citando pessoas que, na visão de Eduardo Bolsonaro, foram caladas por Alexandre de Moraes. Não vamos parar até que o povo brasileiro esteja livre para se expressar, para se reunir, para votar, para apoiar quem quiser, sem medo da vingança de um tirano. Somos muito gratos
e conclamamos os demais líderes do mundo livre a se juntarem aos Estados Unidos. O tom do Eduardo Bolsonaro é de gratidão a Donald Trump pelo gesto, que é um gesto considerado gravíssimo e absurdo em relação à Suprema Corte brasileira. Eu só queria lembrar, Orengo, que o mesmo Bolsonaro que nesse momento, junto ao filho, fez essa empreitada toda por essas sanções, é o Bolsonaro que, diante do Alexandre de Moraes, dentro do Supremo Tribunal Federal, quando foi depor como réu, pediu desculpas ao Alexandre de Moraes por, durante muito tempo, tê-lo acusado de receber 30 milhões de dólares para tomar decisões judiciais, e diante de Alexandre de Moraes pediu desculpas, disse que era uma mentira, que ele não tinha prova nenhuma de que aquilo tinha acontecido. Diante de Alexandre de Moraes, disse várias vezes que suspeitava de possibilidades de irregularidades nas eleições brasileiras, mas que prova não tinha mesmo. Chegou a convidar Alexandre de Moraes para ser candidato a vice junto com ele, caso ele pudesse ser candidato a presidente, já que está inelegível nesse momento. Então, é um clã Bolsonaro que celebra sanções a ministros do STF, mas que, diante do principal ministro, que é o presidente que preside esse inquérito, teve uma atitude completamente diferente, né? E tem um ponto político aí que é importante, Adriana. Quando você cita Eduardo Bolsonaro, obviamente há reações aqui. A ação tem reação dentro do parlamento, né? Então, começa um movimento que ganha força de pressão para que o mandato, inclusive, de Eduardo Bolsonaro seja analisado aqui na volta do recesso parlamentar. Os deputados voltam no dia 1º. Eduardo Bolsonaro está licenciado, mas há agora um movimento que ganha corpo dentro do parlamento para cobrar ações do legislativo em relação à conduta de Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, né? Então, essa vai ser uma pauta que a gente vai ouvir muito falar aqui dentro do Congresso na volta do recesso parlamentar. Tá certo, Orengo. Obrigada pelas suas informações. A gente vai ficar conectado aí direto com Brasília para qualquer novidade.